E aí pessoal, sou José Ortiz, hoje dia 28 de fevereiro de 2023, começando o estudo com o índice futuro, o Infut, hoje com uma queda de 1,1%, vocês veem aqui o candle que deixou no dia de hoje, um candle que tentou ganhar aqui o de ontem, né? Vocês veem que tentou aqui em cima, bateu, testou a resistência e caiu, e segue aquele cenário, né? Já desenhado, já conversado, que seria o quê? Esse movimento um pouco mais forte aqui na venda. Este candle aqui, quando testou essa resistência, mostrou força vendedora, engolfou outros dois candles e a partir daí, candlezinho de indecisão para 2 semanas agora de queda. Eu vejo aqui este ponto, 103.400, como uma região de suporte interessante para segurar nesse ponto aqui. Tempo gráfico diário, vocês veem da mesma forma. Até aqui no diário pode segurar aqui nesse ponto, né? Praticamente onde está no 105.255 seria um fundo anterior. Pode ser um suporte interessante, mas eu já deixo o alarme aqui mesmo, 103.400. Quanto ao Ibov, de maneira semelhante, tentou recuperar no dia de hoje, deixou esta sombra superior, perdeu a mínima do candle anterior e agora também buscando aqui essa região dos 102.800, um suporte interessante aqui, apesar de ter também esse fundinho anterior. Tá? Então digamos que nós tenhamos aqui dois suportes, sendo esse aqui dos 102.800 um pouco mais relevante. Semanal, segue aquele cenário de venda, Joe de Napoli ativado, ativou aqui quando perdeu esse candle 5, stop aqui acima e vocês veem que movimento seguindo aqui esse padrão. Quanto ao dólar subiu hoje 0,72%, segue consolidado aqui nesse ponto. Por enquanto nada a se fazer no dólar, sim, vocês veem que o interessante mesmo é operar as extremidades dele. Os ativos, primeiro seria Marfrig. Marfrig hoje ativou um trap no semanal. Quando superou aqui este candle, compra, stop aqui na mínima. E no restante do dia, né, depois que ativou, vocês veem que estava fazendo um movimento até interessante. Estava subindo aqui, chegou a bater 6,60 e devolveu já. Depois que tocou aqui na máxima, devolveu 3%. Mas assim, né, quem confia aqui nessa trap, stop aqui na mínima, esperando que ele ande pelo menos 2 vezes para cima, este candle deixado aqui no semanal. O seguinte ativo é Vale. Vale tem segurado aqui nessa média de 20 no tempo gráfico semanal. Está bem em cima aqui. E no dia de hoje também, tempo gráfico diário, vocês veem aqui segurando nesse ponto e já deixando aqui um suporte interessante, apesar de muitas médias aqui em cima. Tá? Então é um ativo que havia tocado no topo de uma consolidação, aqui em cima uma resistência importante. Havia deixado também um trap no mensal, tentou ganhar aqui, perdeu a mínima dele, ativou 2 vezes para baixo, que jogaria, no caso, R$68, já próximo também ao fundo dessa consolidação. Então, por enquanto, há esse trap, né? Quem vende coloca o stop aqui em cima e deixa rolar, mas que no tempo gráfico menor tem mostrado um pouco de resistência aqui por parte dos comprados. Outro ativo que também deixou uma trap hoje foi Hidrovias HBSA3, superou este candle aqui de ontem, compra, stop aqui na mínima, stop de cerca de 6%, esperando que 7% de stop, esperando que suba pelo menos aqui nos R$2,04. Então stop curto, buscando aqui uma recuperação, sendo que no semanal também, a depender do movimento do ativo, pode ativar também uma trap, caso supere aqui o 1,96. Também deixarei um alarme aqui neste ponto. Próximo ativo é Anima 3. Hoje deixou um candle horroroso aqui no tempo gráfico diário, perdeu aqui esse ponto. Esse ponto aqui eu tinha traçado como um ponto que poderia deixar um suporte interessante, havia sido o fundo anterior. Perdeu ontem e hoje continua essa queda. Agora é aguardar, ver se deixa algum outro sinal, algum outro padrão
de compra, tá? O que temos aqui seriam fundos anteriores que poderiam segurar, então principalmente esse 2,85 aqui. Deixa até um alarme aqui nesse ponto. Caso deixe uma trap aqui, pode deixar uma operação assimétrica interessante. E Duke, outro papel que caiu forte hoje, queda de 5,75%. Semanal horroroso, assim, o mensal também, né? Então é um ativo que tem caído bastante. Vocês veem aqui que havia deixado um candle, poderia, um martelo aqui, né? Que poderia deixar um sinal de recuperação, mas este mês realmente bateram pesado nesse ativo. E outro ponto sim importante, eu havia deixado aqui esse alarme, né? Até tirei o alarme aqui, 7,64 que tocou hoje. Caso deixasse algum tipo de sinal nesse ponto, caso deixasse aqui um trap ou no diário ou no semanal, seria um ponto interessante para entrar, justamente por ser uma região que poderia ser um suporte interessante. Então, por enquanto, nada de compra e sim, segue a venda, né? Vocês veem que guiando esse trade aqui pela 3, continua sem que tenha um candle que supere. Então, nada de compra por enquanto. Próximo ativo, Sequoia. Sequoia tem mostrado um movimento interessante, mesmo nos dias em que vocês veem bastante briga, né? Deixa geralmente sombra inferior, esses candles. E hoje bateu aqui 3,59, deixou um movimento interessante. Próximo aqui essa média de 80, mais um movimento que já andou bastante, né? Então, aqui do fundo desse alargamento, quando aqui deu compra, já andou 43%. E pelo semanal também vocês veem um movimento forte, um movimento que já teve um engolfo e que segue, né? Segue assim para buscar pelo menos aqui o topo desse alargamento. O último ativo de hoje seria o Uzi Minas. O Uzi Minas está aqui no fundo aqui de eu tracei aqui uma espécie de alargamento aqui nesse ponto. Estaria aqui no fundo. E, sim, pode deixar algum movimento interessante caso haja a virada do estocástico e deixe um candle interessante, que não é o caso ainda. Vocês veem que o estocástico é apontado para baixo, não há nenhum tipo de entrada, e sinal contrário a esse tipo de trade seria o ABV, que está bem abaixo desse último ponto, né? Então vocês veem aqui que o ABV já entregou. E por hoje é isso, pessoal. Até a próxima.